Olha, o primeiro contacto remete-me para 1980 e pouco. Eu tenho dupla formação, fiz primeiro Educação Física, no antigo INEF, depois ISEF e agora FMH, Faculdade de Motricidade Humana. Depois vim a fazer Psicologia, mas na minha fase de Educação Física eu assinava uma revista que era a Educação Física e Sport. Nós temos que recuar à época em que o francês e o material francês era consultado, de maneira que eu assinava essa revista, que tinha um conjunto de artigos técnicos, científicos, e um dia vejo um artigo sobre a utilização da sofrologia na preparação de jogadores de rugby, por um autor chamado Luís Fernandes, francês de ascendência espanhola, relatava uma experiência de trabalho com jovens jogadores de rugby, fazendo a preparação psicológica para os jogos, no sentido de lhes dar melhor controle emocional, de antecipar situações de jogo, etc. Basicamente fundamentado em métodos de relaxação e de visualização mental que estão incorporados, evidentemente, na sofrologia. E eu achei aquilo interessante, estranho, mas interessante. Nesta fase, anos 80, eu um dia pego no jornal, eu lia o jornal todos os dias, coisa que agora se faz menos, e vejo um anúncio de um curso que começava no dia seguinte na Gulbenkian, aliás, primeiro grau, o grau inicial, primeiro grau de sofrologia. E olha que interessante, uma coisa destas em Portugal. E no dia seguinte fui à Gulbenkian e inscrevi-me na altura, e foi então que conheci a doutora Frida Ergaz. A seguir, pouco tempo depois, o segundo grau, que eu fiz tão bem, e que teve a participação do Dr. Mariano Espinosa. E ele aí já apontava para aplicações ao desporto, que era basicamente a minha área de trabalho. Mais tarde fiz o terceiro grau, organizado pelo Mariano Espinosa, também em Madrid. Fiz até ao último grau existente na altura, que era o quarto grau, que fiz em Madrid, onde esteve o Alfonso Caicedo, um conjunto de professores das faculdades de medicina que fizeram alguns estudos na área da sofrologia. Creio que foi dos primeiros, se não mesmo o primeiro, que se terá organizado esse quarto nível de formação. A partir do momento em que me formei em Psicologia, o professor Paulo Brito, que foi o introdutor da Psicologia do Desporto em Portugal, convidou-me para a assistente dele. E, portanto, o que me interessava era enriquecer a minha capacidade de intervenção. E aconteceu-me, como acontece, creio que ainda a todos os recém-licenciados em qualquer área, e em particular na psicologia, que é a que eu conheço melhor, é que há muita teoria, há indicações de metodologias práticas, mas depois faltam instrumentos de aplicação. E a sofrologia era para mim um ótimo instrumento integrado nos modelos teóricos da psicologia, essencialmente modelos cognitivo-comportamentalistas e depois fenomenológicos, porque aí a sofrologia abriu-me janelas para a fenomenologia. Aprofundei aí também. Portanto, inicialmente, a sofrologia deu-me estes instrumentos. E este foi um contributo importante, sobretudo também naquilo que diz respeito ao conhecimento interior, a pôr, como se diz na sofrologia, a realidade entre parentes, e isso é muito importante e muito útil em situações em que o desempenho, estamos a falar de performance, vem na continuidade de um passado que tem incidentes, muitos positivos, mas também muitos negativos, e há quem se fixe nas derrotas que teve, e projetando no futuro, porque qualquer desportista tem por objetivo
vencer jogos. Ora, esta lógica que a sofrologia transmite dá instrumentos muito potentes para ajudar os atletas a reformularem as suas atitudes, para além das técnicas de imaginação, de imagética, de relaxação, que a sofrologia utiliza, integrado no seu modelo conceptual, que casa muito bem com os modelos conceptuais da psicologia. Do ponto de vista da intervenção psicológica, aquilo que mais me interessa e que me parece mais interessante é exatamente o desenvolvimento do autoconhecimento. Então, se o atleta for uma pessoa feliz, então ele tem uma maior probabilidade de estar equilibrado, emocionalmente controlado e daí atingir o seu potencial. Nós andamos muito depressa agora, andamos muito depressa e deixamos de ter tempo para olhar para nós e olhar para os outros como pessoa. E somos muito pressionados no dia-a-dia, somos muito pressionados para render e para não refletir. Ora, abordagens e modelos que dão tempo às pessoas e que as guiam no sentido de as ajudar a olhar para dentro, a viver o tempo em que se está naquele momento, a saborear o tempo e a perceber que a construção se faz de momento a momento. Essas abordagens em que a sofrologia tem uma história de décadas, essas abordagens serão certamente muito importantes na ajuda ao cidadão contemporâneo.